Reforço Betel, só a educação liberta. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença, oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Ataques com drones e mísseis russos contra a capital da Ucrânia deixam mortos e feridos na madrugada. Israel ataca o Líbano para destruir fábricas de drones do Hezbollah. A imprensa do mundo repercute o rompimento entre Elon Musk e Donald Trump. Aliados até poucos dias atrás, o homem mais rico e o mais poderoso do mundo trocaram acusações, insultos e até ameaças. O presidente francês Emmanuel Macron afirma que o acordo entre União Europeia e Mercosul pode sair até o fim do ano. Desde que o setor agropecuário do bloco sul-americano adote as mesmas regras dos países europeus. O Ministério Público Federal denuncia um homem acusado de ser o mandante do assassinato do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Com a baixa porcentagem de vacinação, alta nos casos de influenza atinge 15 estados e o Distrito Federal. Cresce a demanda por remédios para sintomas gripais após o aumento nos casos de doenças respiratórias no Paraná. E o Brasil empata com o Equador em 0-0 pelas eliminatórias na estreia do técnico Carlo Ancelotti. O Jornal Mundial está começando. Ataques russos deixaram pelo menos 4 mortos e cerca de 20 feridos na capital Kiev. Drones e mísseis atingiram áreas residenciais e trilhos, afetando o serviço de trens na capital. Ataques coordenados com drones e mísseis russos deixaram mortos e feridos na madrugada desta sexta-feira em Kiev. O Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia informou no Telegram que a capital foi alvo de ataques com veículos aéreos não tripulados e mísseis balísticos em vários pontos. Os bombardeios provocaram danos nas linhas de metrô da cidade, segundo as autoridades civis e militares. A Companhia Ferroviária Nacional relatou danos nos trilhos da região, o que afetou o tráfego de trens na periferia sul de Kiev. Vários ataques também atingiram a cidade de Lutsk, no oeste da Ucrânia, e a região de Ternopil. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu se vingar de um recente ataque com drones da Ucrânia em território russo, uma ação que destruiu diversos aviões militares avaliados em bilhões de dólares. O exército ucraniano afirmou nesta sexta-feira que bombardeou durante a noite 2 bases aéreas na Rússia. Israel realizou ontem bombardeios contra o Líbano para destruir fábricas de drones do Hezbollah. Bombardeios israelenses atingiram na noite desta quinta-feira o sul de Beirute, após o exército de Israel anunciar que atacaria fábricas subterrâneas de drones do Hezbollah. A agência de notícias local ANI contabilizou quase uma dúzia de ataques. O presidente do Líbano, Joseph Aoun, expressou sua firme condenação ao que considerou agressão israelense. O presidente também disse que Israel violou o cessar-fogo de 27 de novembro. Desde a trégua, essa foi a 4ª vez que Israel atacou o subúrbio do sul, um reduto do Hezbollah. Israel e o Hezbollah, movimento apoiado pelo Irã, enfrentaram-se por mais de um ano. As hostilidades começaram com o início do conflito atual na faixa de Gaza e terminaram com uma campanha intensa de bombardeios israelenses e uma incursão terrestre no sul do Líbano. O cessar-fogo realizado em novembro pretendia encerrar os combates, que deixaram o Hezbollah bastante enfraquecido, mas Israel continuou atacando regularmente o sul do país vizinho. 15 estados e o Distrito Federal estão em situação de alerta, risco ou alto risco para casos de síndrome respiratória aguda grave. A porcentagem de vacinados está muito abaixo da meta do governo de atingir 90% do público prioritário. A reportagem é de João Pedro Coutinho. Com a cobertura vacinal da gripe em pouco mais de 35%, o Brasil vive um surto de influenza, segundo os infectologistas.
De acordo com o boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira, 15 estados e o Distrito Federal estão em situação de alerta, risco ou alto risco para casos de síndrome respiratória aguda grave, o SRAG. Segundo o documento, os altos níveis registrados estão relacionados pelo crescimento de hospitalizações com a influenza A. A influenza é o vírus que transmite a gripe. E no Brasil, os tipos de vírus de influenza de maior circulação são a A e a B. A vacina protege contra 3 cepas diferentes do vírus: a H1N1 e a H3N2, que é a influenza A, e também uma da influenza B. Renato Kifori, infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, explica que a alta de graças de gripe é tradicional entre o fim do outono e início do inverno, mas que o nível de atividade da doença varia em função da virulência da cepa que está circulando. Abre aspas. Sem dúvida, estamos vivendo uma temporada de influenza importante esse ano, com um número grande de hospitalizações pelo vírus influenza alerta. Os especialistas destacam que os baixos índices de vacinação contribuem para a alta dos casos e internações registradas. E dados do painel do Ministério da Saúde apontam que apenas 35,96% do público-alvo a ser vacinado contra a influenza já se imunizou. A porcentagem fica muito abaixo da meta do governo de atingir 90% do público prioritário. João Pedro Coutinho, Jornal Mundial. As buscas por remédios para sintomas gripais cresceu após um aumento nos casos de doenças respiratórias no Paraná. Veja na reportagem de Caio Teles. As buscas pelo remédio Tamiflu nas unidades básicas de saúde do Paraná cresceram conforme o estado registrou um aumento nos casos de doenças respiratórias. Segundo a Secretaria do Estado de Saúde do Paraná, entre janeiro e junho foram registrados 10.038 casos e 469 mortes de pacientes hospitalizados por síndromes respiratórias agudas graves. Quando comparado ao mesmo período no ano passado, o número aumentou 13%, conforme a CESA. O remédio inibe a proliferação dos vírus da gripe e é usado no tratamento para os pacientes com influenza. Ele é fornecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, com prescrição médica. Porém, a principal forma de prevenção da doença é através da vacinação, que está aberta para toda a população acima de 6 meses de idade. Apesar disso, a cobertura vacinal no Paraná está baixa. Apenas 40,80% dos grupos prioritários de gestantes, crianças e idosos procurou pela imunização. A meta do Ministério da Saúde é atingir 90% de cada um destes grupos. De janeiro a maio, o Paraná recebeu do Ministério da Saúde 1.281.000 de comprimidos do medicamento, 6,88% a mais do que no mesmo período de 2024, quando foram entregues 1.198.000 de unidades. Com o aumento da demanda, a CESA solicitou ao governo federal um novo repasse e está aguardando a liberação de novos lotes do medicamento. Em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, a distribuição dos medicamentos nas unidades básicas de saúde aumentou nos últimos 2 meses. Em abril, foram entregues 200 comprimidos. Em maio, o número subiu para 5.000. O Conselho Regional de Medicina do Paraná vê o aumento na procura pelo medicamento com preocupação. O aumento nos registros de casos de síndromes respiratórias no estado do Paraná levou à contratação de 58 novos leitos para atender a demanda nas regiões de Ponta Grossa, Curitiba e Foz do Iguaçu. A medida anunciada no fim de maio busca atender especialmente os casos de crianças que precisam de internação. Veja daqui a pouco, a imprensa do mundo repercute o rompimento entre Elon Musk e Donald Trump. E o Brasil empata com o Equador em 0-0 pelas eliminatórias na estreia de Carlo Ancelotti. Jornal Mundial é patrocinado por
Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. O bilionário Elon Musk e o presidente americano Donald Trump romperam de vez após uma série de ataques públicos. A relação, que antes era próxima, virou um confronto direto nas redes sociais. Uma reviravolta nos bastidores da política norte-americana expôs uma ruptura entre dois gigantes, o bilionário Elon Musk e o presidente Donald Trump. A relação antes próxima desmoronou publicamente em uma troca de farpas nas redes sociais, revelando o peso do dinheiro, do ressentimento e até da saúde mental no jogo político dos Estados Unidos. Fique nesse vídeo e confira mais detalhes do assunto. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. A briga veio à tona no dia 5 de junho de 2025, depois de uma série de insultos online. Embora já estremecida, a relação entre os dois ainda era cordial até o fim de maio. O estopim foi a saída de Musk do governo, onde atuava no Departamento de Eficiência Governamental. Dias depois, ele atacou duramente o projeto de orçamento de Trump, apelidado de One Big Beautiful Bill. Musk chamou o projeto de abominação repugnante, criticando o custo bilionário e a retirada de um benefício fiscal que favorecia a Tesla, sua empresa de carros elétricos. A partir daí, os ataques pessoais vieram em uma avalanche. Musk insinuou que Trump aparecia nos arquivos do caso Epstein, levantando suspeitas gravíssimas sobre o presidente. A Casa Branca chamou a acusação de lamentável. O bilionário também disse que, sem sua ajuda, Trump não teria vencido a eleição de 2024. Musk foi o principal financiador da campanha republicana, com mais de 200 milhões de dólares investidos. E foi além. Ameaçou desativar a nave Dragon da SpaceX, fundamental para as missões da Estação Espacial Internacional. Também chegou a apoiar publicações que pediam o impeachment de Trump. Do outro lado, Trump reagiu com força. Ameaçou encerrar todos os contratos e subsídios federais das empresas de Musk. Chamou o bilionário de enlouquecido e afirmou que foi ele quem se afastou do governo. Também retirou o nome de Musk da chefia da NASA, cargo que o empresário desejava ocupar. A briga teve efeitos imediatos. As ações da Tesla despencaram 17% em um único dia, fazendo Musk perder mais de 25 bilhões de dólares em poucas horas. Foi o pior desempenho da empresa em Wall Street desde 2020. A discussão foi tão intensa que ofuscou até a importante ligação entre Trump e o presidente da China, Xi Jinping. Mais do que um embate entre egos, essa briga escancarou como a política americana funciona nos bastidores. A influência do dinheiro, o uso das redes sociais como arma e a fragilidade das alianças de interesse. Enquanto aliados de Trump tentam minimizar os danos, analistas veem nessa disputa um retrato fiel das estranhezas do poder nos Estados Unidos e uma ligação pública sobre como essas relações podem implodir em questões de dias. Hora da previsão do tempo com Marcelo Marques. Boa noite, Marcelo. O que você nos traz? Oi, João Pedro. Boa noite para você, para Alice. Boa noite para você. O sol predomina na maior parte do país. Dia também será marcado por temporais em parte da região norte e pancadas do centro-oeste e nordeste. No sul do país, chove em quase todas as áreas. Já no sudeste, o predomínio é de sol. Contudo, a previsão guarda surpresas para as demais regiões. Veja a previsão para todo o país. No sul, a chuva continua presente em boa parte da região sul. Destaque para o centro-norte do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina e o Paraná, onde haverá muita nebulosidade e chuva ao longo do dia. A faixa sul gaúcha será a única área com predomínio de sol ao longo do dia. Porém, o sábado deve começar gelado, com geada pontual na campanha. No sudeste, o sol predomina na maior parte da região. Destaque para Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que seguem sem previsão de chuva. No estado de São Paulo, o sol predomina, mas há pancadas de chuva na faixa sul e no litoral. No centro-oeste, o tempo segue firme na maior parte da região.
O sol predomina de forma efetiva em toda a faixa central e leste de Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, além de Goiás e do Distrito Federal. Já no oeste de Mato Grosso e no oeste e sul do território sul-mato-grossense, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva ao longo do dia. Na região nordeste, a chuva persiste na faixa litorânea entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, com pancadas de forte a moderada intensidade. Nas demais áreas, o tempo segue firme. E na região norte, a chuva continua na forma de pancadas sobre o Acre, Amazonas, Roraima, centro-norte do Pará e Amapá. Nas demais áreas, o sol predomina sem previsão de chuva. Em algumas capitais, teremos as seguintes temperaturas amanhã. Em Goiânia, mínima de 17 e 32 de máxima. Curitiba, no Paraná, mínima de 14 e máxima de 18 graus. Em Vitória, no Espírito Santo, a mínima será de 20 e máxima de 27. Fortaleza, no Ceará, mínima de 25 e máxima de 29 graus. E em Manaus, no Amazonas, mínima de 25 e máxima de 31 graus. Um bom final de semana a todos, João Pedro e Alice. Obrigado, Marcelo. Um bom fim de semana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma proclamação que proíbe a entrada de cidadãos de 12 países no país e impõe restrições parciais a outros 7. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma proclamação que proíbe a entrada de cidadãos de 12 países em território americano e impõe restrições parciais a outros 7. Saiba quais são esses países e por que Trump tomou essa medida. Mas antes, se você gosta de se manter atualizado sobre o Brasil e o mundo, deixa aqui o seu like e se inscreve em nosso canal para ficar por dentro de outras notícias. A proibição da entrada de cidadãos de 12 países e a imposição de restrição a outros 7 foram publicadas no site oficial da Casa Branca nesta quarta-feira, 4 de junho. O documento informa que, de acordo com a ordem executiva de Trump, emitida em 20 de janeiro de 2025, intitulada Protegendo os Estados Unidos de Terroristas Estrangeiros e Outras Ameaças à Segurança Nacional e Pública, as agências de segurança nacional realizaram uma avaliação robusta do risco que os países representavam para os Estados Unidos. Os 12 países afetados pelo bloqueio total são Afeganistão, Chad, Congo, Eritreia, Guiné Equatorial, Haiti, Irã, Iêmen, Líbia, Mianmar, Somália e Sudão. Já os outros 7 que vão ter a entrada restrita de cidadãos nos Estados Unidos são Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela. A medida, segundo o governo, visa proteger a população americana contra ameaças terroristas e riscos à segurança nacional. Segundo a Casa Branca, alguns dos países da lista tinham altos índices de cidadãos que permaneciam nos Estados Unidos depois do vencimento de seus vistos, enquanto outros não colaboravam com o compartilhamento de informações sobre ameaças à segurança ou se recusavam a aceitar de volta seus cidadãos deportados. A decisão foi criticada por entidades de defesa dos direitos humanos. A Anistia Internacional dos Estados Unidos publicou em uma rede social a seguinte mensagem, abre aspas, é discriminatória, racista e absolutamente cruel ao visar pessoas com base em sua nacionalidade. Essa proibição apenas dissemina desinformação e ódio, fecha aspas, escreveu. A medida deve entrar em vigor na segunda-feira, 9 de junho. De acordo com a Casa Branca, há algumas exceções que vão permitir a entrada de alguns cidadãos desses países nos Estados Unidos. Entre essas estão qualquer cidadão permanente legal dos Estados Unidos, atletas que vão viajar para grandes eventos esportivos como Copa do Mundo ou Olimpíadas, cidadão cuja entrada atende aos interesses nacionais dos Estados Unidos. Também estão isentos os portadores de vistos especiais concedidos para escapar da perseguição no Irã ou para quem ajudou o esforço militar dos Estados Unidos no Afeganistão. As medidas não se aplicam a cidadãos dos países afetados que já possuem vistos ou já têm em andamento o processo para retirá-lo. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou em uma entrevista que o acordo entre União Europeia e Mercosul pode sair até o fim do ano, desde que o setor agropecuário do bloco sul-americano adote as mesmas regras dos países europeus. A reportagem é de Gleidson Oliveira. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que a parceria entre
União Europeia e Mercosul pode sair ainda neste ano, desde que o bloco sul-americano concorde com as regras dos países europeus. Em entrevista à Globo News, o presidente francês disse que a França atravessa obstáculos para acordar com outros blocos econômicos. Segundo o mesmo, ele falou que, abre aspas, o que há no acordo que nos causa problemas é o tema da agricultura e dos diferentes padrões, fecha aspas. Também disse que é a favor de um protocolo adicional que inclua cláusulas espelho ou cláusulas de salvaguarda, mas que, de certo, reconcilie, de certo modo, nossos interesses, segundo o Macron. No encontro em Paris, entre o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da França, Emmanuel Macron, feito há poucos dias, o presidente Lula pediu que o Macron abrisse seu coração e assinasse o acordo comercial entre os dois blocos econômicos. E também deu uma proposta de conversa entre agricultores franceses para concluir o pacto comercial. O presidente brasileiro enfatizou que sempre defendeu essa relação comercial em uma via de duas mãos. A gente vende, a gente compra e é bom que exista um equilíbrio, segundo Lula. Ele também concluiu que o que não tem explicação é um país que sabe do tamanho da França, com a economia da França, e um país do tamanho do Brasil, com a economia do Brasil, só terem 9 bilhões de fluxos comerciais entre os dois países. O Ministério Público Federal denunciou o homem acusado de ser o mandante do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Os assassinatos ocorreram há exatos 3 anos na região do Vale do Javari, que fica entre os municípios de Guarujá e Atalaia do Norte, no Amazonas. 3 anos após o assassinato do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, o Ministério Público Federal apresentou nesta quinta-feira denúncia contra o indiciado como mandante do crime, Rubem Dario da Silva Vilar, conhecido como Colômbia. Os assassinatos ocorreram há 3 anos na região do Vale do Javari, que fica entre os municípios de Guajará e Atalaia do Norte, no Amazonas. A denúncia foi apresentada ao juízo da Subseção Judiciária Federal de Tabatinga, no estado do Amazonas. Alvo da denúncia, Colômbia, que na verdade é peruano, já havia sido indiciado pela Polícia Federal como mandante do crime em novembro do ano passado. Ele já está preso preventivamente. Segundo as investigações, Colômbia é suspeito de atuar no tráfico de drogas e chefiaria uma quadrilha de pesca ilegal atuante no Vale do Javari, que fica na região de fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Ele também responde a outros processos por tráfico, pesca ilegal e uso de documento falso. Brasil e Equador ficaram no 0-0 na partida pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O jogo foi o primeiro desde que Carlo Ancelotti assumiu o comando da seleção brasileira. O Brasil ficou no 0-0 em sua visita ao Equador na estreia do novo técnico, o italiano Carlo Ancelotti, nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. As duas seleções se enfrentaram no Estádio Monumental em Guayaquil, no sudoeste do país.
Acho que foi um jogo muito bom defensivamente. Acho que o time teve uma boa atitude, um jogo organizado e às vezes pressionou bem ofensivamente. Acho que jogamos muito bem na defesa. O empate prolonga a angústia para as duas seleções. O Equador, que poderia ter garantido sua vaga no Mundial se tivesse vencido, permanece em segundo lugar com 24 pontos. Já o Brasil se manteve na quarta posição. A seleção vai enfrentar agora o Paraguai. Acho que será uma partida diferente contra o Paraguai, porque teremos mais oportunidades de controlar o jogo. Lá teremos que jogar com mais ritmo, mais mobilidade e mais intensidade. E acho que veremos isso em casa. A partida contra o Paraguai será a primeira de Ancelotti no Brasil desde que assumiu a seleção. O jogo acontece na próxima terça-feira na Neoquímica Arena, em São Paulo. O Jornal Mundial de hoje fica por aqui. Para você rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. Boa noite. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite e até amanhã. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães.